Estamos capitão. Tá, gente, eu comecei a gravar, tá? Beleza. Comecem os jogos, né? Cafezinho. 19h15, vamos vai disso, vai no secretário. Vamos lá. Uma salva de palmas. Vamos esperar, né? Então tá, gente, né? Podemos começar? Eu, Cíntia e Janice, podemos começar pela gestão, assim, que como é a primeira reunião, né? A gente tem ainda, inclusive, que aprovar a pauta de hoje, né? Por falta de uma diretoria, né? Então, ainda não assumimos nós nesse momento, né? Já no decreto, como representante da secretaria, né? A Cíntia e eu, a Janice está aí hoje conosco como nossa convidada, né? Assim, outros que toda suplente. E também, né, conselheira, né? O Cássio do Fortificado conosco daqui a pouco. E a gente quer dar boas-vindas, né, ao conselho, né? Aqueles que retornam, aquelas, né, que retornam e quem chega também. E também aqui a Casa da Secretaria, né? Já interrompeu sem querer interromper. Além de ninguém chega. Quem é novo como conselheiro? Agora a gente vai fazer uma rodada de apresentação, tá, ainda, tá? A gente vai fazer isso, tá? Né, tem essa proposta, mas para iniciar, a gente gostaria de aprovar com vocês a sugestão de pauta, porque no grupo, né, também apareceram alguns assuntos, então a gente queria aprovar a pauta que a gente vai discutir hoje, né, no coletivo, e depois a gente segue os trabalhos. Pode ser? Podemos começar assim? Pode. Tá, então tá. Nós fizemos uma proposição de pauta, que é, aqui para o pessoal que está online, estamos ouvindo bem? Tudo certo? Então, nós propusemos abrir informes, inscrição de informes, né? Nós temos informes para dar, tá? De compartilhamento de algumas coisas. Depois, uma rodada de apresentação, e aí pessoas que chegaram, né, nesse momento no conselho, pessoas que já estavam, né? A ideia da reunião de hoje, sobretudo, é discutir o funcionamento do conselho, porque a gente vai ter que se organizar, né? Quando a gente vai fazer os encontros, os horários, a modalidade, como é que isso tudo vai funcionar, tá? E aí, é importante que a gente hoje consiga fazer já a eleição desse corpo diretivo, porque né, a presidente ou presidente do conselho que vão, né, assim como a secretária, né, e vice-presidenta, que vão conduzir, né, os trabalhos daqui para frente, né, não é a secretaria que conduz, tá? Então, a gente vai precisar hoje, né, fazer essa escolha, né, de quem são, né? E nós tínhamos já como compromisso com o setor, um compromisso que saiu na eleição do Conselho durante o fórum, que era, que já vinha como demanda, né, do Conselho. Algumas pautas colocadas no grupo, né, por algumas pessoas. Então, a gente gostaria de saber se há proposição de inclusão de pauta, né? E a gente precisa deliberar sobre essa inclusão ou encaminhamento que vai se dar para esse tema, tá? Aí eu vou ficar aberta um ponto de pauta, antes da gente aprovar. Eu não sei exatamente falta, mas eu gostaria de vários, a gente já tinha falado isso,
como patrimônio da cidade, patrimônio cultural, sabe? É uma coisa que eu estava falando sobre isso antes, eu acho que o PGD realmente é o coração da cidade, do bairro, né? E a partir dele, que muitas pessoas migraram e formaram outros bairros. Isso lá nos anos 40, 50, até 70 do ano passado, quando tiraram muitas casas de lá, carregadas em cima de caminhões, casas inteiras, porque eles iam aumentar o porto ali, aquela fase toda ali, foram tiradas as pessoas. E aí elas foram deslocadas para outros bairros, moradores do BGD. Então, eu acho que muitos moradores dali fundaram outros bairros, São João, São Miguel, as pessoas foram distribuídas para lá, e aí foram formando outros bairros, mas acho que é um bairro raiz ali. Tá bem. Então, a inclusão então, tem um ponto de pauta, que é o ver, e a Paula, minha sugestão de pautas foram colocadas no grupo do WhatsApp do Conselho, né? Então, a gente tem, né, como sugestão ainda de pauta, que veio no grupo ontem, né, deixa eu achar aqui, a gente já tinha dito, né? As do Léo ainda falei. As do São coisas que a gente tem que comunicar. Mas aí tá. Então, o Léo tinha o fundo, tá? O programa de formação para a área da cultura. Mas aí começa por Tá colocado. Agora a gente organiza, né? O regramento e as ideias para a implementação desse programa, ou é o programa, tá? E a questão da organização das reuniões que já está na pauta, tá? Eu também assisti tá. Então tá. E a Paula tinha sugerido. Agora, deixa eu ver. Eu gostaria de me inscrever para os informes ali. E aí a gente ainda tem o VGV e informações sobre o programa de formação, né? Sobre o orçamento da cultura, informação sobre o orçamento da cultura. Tá. Posso fazer um informe sobre o orçamento, e aí depois, se a gente achar necessário, a gente incrementa depois uma próxima reunião, já faço um encaminhamento, tá? Pode ser? Eu gostaria também de fazer, se você me permitir, um encaminhamento, eu acho que essa questão que a Ingrid traz é importante, mas da gente criar agora uma pauta para uma próxima reunião, né? Então, se hoje a gente consegue discutir todas essas questões. Então, já entro na pauta do conselho, mas não necessariamente na reunião de hoje. Pode ser? Pode. E aí eu acho que a gente dá conta das questões que foram levantadas aqui. Né? Com exceção da formação, né? Não, a formação eu entraria aqui. Dentro do... lembrando aqui, tá. Porque a gente não criou uma metodologia, na verdade, né? Não, a gente vai fazer uma também. Então, falar de alguém que se inscreveu para informes? Secretária, acho que a gente poderia aproveitar, antes de partir aos próximos, fazer essa rodada de apresentação. Sugiro até começando pelos colegas que estão online, né? E a partir deles a gente... Vai inverter a ordem da pauta, pode ser. Tá bem. Aí a gente poderia combinar, por exemplo, não sem querer burocratizar muito, né? Mas como nós somos várias pessoas e temos né? Nós combinamos ter uma começaria às 19 e o teto é às 21, né? Então, como uma reunião ordinária, quando bate 21 horas, a pauta que não foi
marcada para uma próxima reunião. Obviamente, isso não funciona. A menos que a gente acorde que vá prorrogar, a gente pode, quando tiver numa discussão, decidir se vai prorrogar por mais meia hora ou não, tá? E aí a gente poderia organizar um tempo de fala, assim, 2 minutos para cada pessoa. Acho que agora, com os temas dos informes, poderia ser 3 minutos, porque a gente tem informações para trazer. Mas na rodada de apresentação pode ser 2 minutos por pessoa no máximo? Até não, no máximo. Porque às vezes eu, né? Aí eu posso ajudar a falar que é bem de boa, a gente não vai se chato, né? É muito mais para a gente, né, se agilizar, né? Tá. Aí eu não sei se Conrado e Conrado e a Paula Bel saiu, ela deve ter caído. Eu vou aumentar o volume aqui. Tá. Tudo bem para vocês, as propostas que nós fizemos? Teto até às 21h. Se necessário, a gente prorroga por mais meia hora, senão a gente passa a pauta para a próxima reunião, tá? E aí a gente inverte, deixa os informes para depois e começa com as apresentações. No máximo 2 minutos por pessoa, beleza? Então, começamos com o pessoal. A sugestão é começar com vocês aí, Conrado e Paula. Tá, Paula. Então, boa noite para todas as pessoas daí. Meu nome é Paula Lia Roma. Eu estou no... Olá, galera. Não sei se alguém ainda não me conhece. Tão formal, né? Mas eu estou no Conselho desde 2017 e na luta aí para que o Conselho seja respeitado e que possa cumprir com a sua função real, né? E muito acreditada nesse Conselho que está começando aí, muita fé nesse Conselho que está começando aí, porque tem gente muito potente, e tem uma secretária maravilhosa, que eu conheci acho que em 2017, no fórum, porque a Rita, naquele momento, acho que deu uma palestra, né, Rita? Sobre cultura. Então, a Rita já está na cultura aí há muito tempo, sabe dos nossos anseios, e eu acredito aí que agora a gente vai, tá bem? Acho que é isso. Se tiverem alguma pergunta, só me chamar. Bem, obrigada, Paula. Valeu. O Conrado acho que caiu? Eu vou ter destaque, eu acho. Tu fixou a Paula. Eu fixei o destaque, né? Conrado caiu, será? Acho que caiu. Conrado tá aí? Tá não, caiu. Tá, o Conrado está aqui, sim. Não, mas eu não fixei, gente. Eu só botei destaque. Também no escuro. Tá bom. Apareceu. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Conrado. Acho que, como a Paula, acho que também já conheço a todos aí. E agora, como conselheiro, né, das culturas identitárias e inclusivas, eu decidi me jogar como conselheiro nessa parte para a gente ter quórum, né, para o conselho ser forte. Ainda faltam vagas aí a serem cumpridas. Então, estamos aí na luta. Sou morador do BGV também. A fala da companheira a Eneida ali me contempla. E é isso. Quem quiser conversar também alguma coisa, é só chamar. Tá legal. Obrigada, Conrado. Pode ser. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Léo Rossi, sou cancereiro pela literatura, eu escrevo desde 2001 e sou professor de escrita criativa também desde 2014. E é isso, eu trabalho com prosa, poesia, composição, roteiro de cinema. E aí eu me resolvi com vocês, né, de tratar para esse grêmio, né, porque eu vi que teve bastante mudança, né, dos conselheiros, e aí também essa questão do fundo de cultura e tal, então que a gestão da nossa secretária e vice-secretária me interessou bastante, então pela primeira vez eu resolvi entrar nessa de política, e não só como uma artista. Obrigada.
Boa noite, meu nome é Lidiane, sou professora de artes da rede, estou aqui representando a Secretaria de Educação. Atualmente, lá eu sou assessora da área de artes, de anos iniciais e anos finais, e também assessora de educação ambiental e patrimonial. E recebi aqui o convite que vem da chefia, né, para participar dos conselhos aí pela área. Eu sou a Janice, estou adjunta da cultura, sou superluxo da Crita. E, como disse a Paula, muito contente de ver essa sala cheia, né, de ver que estamos aqui começando um trabalho com tanta gente, com vontade, com disposição, né, com energia para a gente estar fazer esse conselho funcionar. Né? Estou muito contente de estar aqui com todos vocês. E desejo que tenhamos daqui para frente um ótimo trabalho. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Feijó. Eu sou bancário, técnico em meio ambiente, coordenador da ONG Laguna Sul Ambiental, que desenvolve trabalhos nessa área de educação ambiental e social aqui no nosso município e região. Sou também, além de conselheiro desde a gestão passada do nosso conselho, também integrante do grupo gestor do Espaço Céu das Artes, lá no Chico Hipódromo, né? Obrigado, Rita. E um apreciador da cultura, acho que é uma área realmente essencial para todo o desenvolvimento social humano, e é importante, sim, que cada um de nós, assim como o Léo mencionou, cada um de nós se posicione para contribuir com aquilo que esteja ao seu alcance. Porque muitas vezes a gente acaba somente se queixando do poder público, que não faz, que não acontece, mas também não movimenta nada em sentido algum. Então, nesse sentido, de forma voluntária, venho, contribuo, e estou muito satisfeito de estar aqui com esse grupo, um grupo qualificado. A gente está vindo aí, com certeza, para mostrar trabalho, e eu espero que agora sim esse conselho realmente mostre que veio, porque no anterior, aqui, infelizmente, a gente ficou a ver navios, única e exclusivamente por falta de participação, até de atitude dos próprios conselheiros, que está numa inanição ali que acabou redundando em nada. Então é isso aí, contem comigo, estou à disposição, e é isso mesmo. Fico com receio que eu falo um pouquinho para mais. Então, boa noite, pessoas. Quem me conhece ou não me conhece, eu continuo sendo o Ismael. Eu sou historiador, e desde sempre eu me movimento no meio da cultura. Eu não sou um sujeito reconhecido enquanto um agente de cultura, mas eu trabalho, eu participo de rodas de capoeira, faço registro fotográfico, eu faço 500 coisas ao mesmo tempo. Eu sou um sujeito que eu acho que isso é da minha natureza mesmo. E quando a Eneide faz essa proposta, eu gostei da tua proposta, eu acredito que ela é bem interessante e fundamental, porque eu também pesquiso a questão da população negra no município desde 2013, eu estive conversando com a Assis, e eu tenho uma tese, de que o bairro dos Cedros, gosto muito desse nome, é um dos, se não o maior, que não gosta de ser aberto do estado do Rio Grande do Sul. Então, é momento de se resgatar, porque é um grande lugar, é tão importante que a gente tem que fazer isso, né? E a gente está aí para colaborar, não sou um sujeito eu sou da passiva, porque eu sou suplente, mas eu me sinto muito bem representado pela colega, e a gente está aí para trabalhar. Eu acho que a hierarquia mais coisa a gente deixa muito no papel, porque na hora da gente trabalhar a hierarquia, ela tem que ser secundária, ela não pode ser a condição principal, ainda mais quando se trata de cultura. Né? Boa noite, eu sou a Camila, eu sou a Miss Conselhos da Fazenda. Eu participo do Conselho de Cultura, do Conselho de Assistência Social e do Conselho de Habitação. Então, vou fazer um papel-chave do burocrata aqui, mas ajuda a organizar as coisas. Sou o Victor, trabalho com saneamento pessoal, estou mais conselheiro da área. Eu sou a Caroline, eu estou como suplente da Setorial na Música e sou cantora, trabalho com música há mais de 20 anos. Eu não sei me apresentar, mas eu acho que sou muitas coisas, dentre elas.
E eu acho que é o suficiente agora. Boa noite, eu sou a Thaís, estou no secretário de Junta de Relações Institucionais Comunitárias e estou muito feliz de estar aqui, porque a gente entende cultura de resistência e a gente também entende que não tem como construir participação e cidadania sem passar por esse lugar. Então, eu acho que é isso, né? A gente se encontrar, se olhar, enxergar o que a gente faz girar e essa identidade novamente em todos os lugares da cidade. Boa noite a todos. Hoje eu sou Eleida, sou batuqueira, tamboreira, estou me arriscando como artesã, me arriscando como poeta, sou uma ativista cultural, eu decoro os livros também de batuque, salão de batuque, e amo o meu bairro, por isso que eu quero tornar ele um patrimônio municipal. Eu acho que a partir dali é que surgiu quase todas as influências culturais afro da cidade de Rio Grande. Eu acho muito importante a gente ter esse reconhecimento, tanto na estrutura do bairro, como fomentar mais a cultura por lá, porque já é o bairro mais culto, eu acho, que tem dentro das raízes afro-brasileiras, né? Sou fisioterapeuta também. Isso. E por enquanto é isso. Então, eu espero que vocês todos me ajudem. É a primeira vez que eu estou politicamente representando alguma coisa. Eu sou muito de fazer e fazendo, mas é nada escrito, nada registrado. Eu simplesmente falo e faço. Então, a burocracia, para mim, é japonês. É uma coisa bem difícil, não tenho vergonha de dizer. Eu vou precisar da ajuda de todos. Ideias eu tenho muitas. E se algum de vocês também precisar de mim para qualquer área cultural, eu estou à disposição. E eu espero que nós, como um batuque, no segundo da mão do outro, com a cultura de Rio Grande, realmente favorecer a população. Eu, por enquanto, eu estou tentando cuidar do meu bairro. Eu acredito que se a gente não cuida da casa da gente, não pode cuidar da casa dos outros. Então, vamos começar pelo DGV, e depois, com a ajuda de todos, a gente vai estendendo a cultura para outros bairros. A cidade é bem grande, eu acho que todos os bairros precisam, principalmente a parte periférica, precisa de mais atenção. E um pouco de educação junto com a cultura. Eu acho que uma coisa não anda sem a outra. Agora vem enchentes, vem uma série de coisas, e eu acho que as pessoas precisam de mais esclarecimento. Eu acho que a cultura também é isso. E antes da gente partir para a festa, a gente tem que estar seguro e feliz. Está faltando muita coisa no Rio. E a gente também tem vários lugares que nós podemos fazer festa, sabe? A cidade está precisando de um abraço muito grande. Eu acho que a cultura em si é responsável por isso. Quer dizer, a gente tem que ser, né, responsável em levar alegria, diversão e segurança para as pessoas. Eu acho que cada um dentro da sua área aqui é capaz de ajudar o outro, nos dar uma ideia, nos dar um apoio, e junto a gente consegue transformar a cidade. Tudo isso gera renda. Acho que todos os movimentos geram renda. E a gente precisa pensar na melhor maneira de executar essas coisas. É isso que eu falei de nada. Falou necessário. Sim. Olá, gurizada, sou a Lara Guerra. Eu estou representando a Secretarial dos Trabalhadores da Cultura, sou mais uma prejudicada da economia criativa. Minha área de atuação é o hip hop. Está aqui no Conselho, é uma conquista dos últimos 4 ou 5 anos. Batalha árdua, tem sido, permanecerá sendo. Uma frase que eu gosto muito é que a gente luta pelo direito de festejar e a gente festeja o direito de lutar. Eu sou do hip hop, uma cultura comunitária que prioriza o território e a coletividade acima de tudo. Então, é isso, é um prazer estar aqui compondo e à disposição. Não esqueci de dizer, que trouxe para cá foi a Paula. Paula, muito importante. Ela que abriu o meu leque e mostrou que eu sou capaz de fazer arte. Então, obrigado, Paula. Beijo, meu vagabundo. Bom, meu nome é Carla, boa noite. Professora do setor de artesanato. Desde a última gestão de 23, 24, né, eu fui reeleita. Acho que não vou ser reeleita de novo, pelo rendimento, não vou ser. Eu acho que a minha função é representar o pessoal do artesanato, não só eles, né, como acho que cada um, acho que tem, dentro do seu setor, cuida do seu setor, mas eu acho que ele contribui para o setor dos outros também, né? A gente se
se ajuda mutuamente. E a gente já teve uma coisa aí, já já, a Janice, a gente está preparando umas coisas bem legais. Então, estou também à disposição. Posso lhe dizer que você não está se arriscando como artesã, você já é uma artesã pelo trabalho que eu já vi com você. E é isso. Estamos também em barco de vamos se ajudar, porque eu já estou aqui há 10 anos e também não sou muito da parte burocrática, eu sou mais parceira. Então... Boa noite. Eu chamo Checa. Sou cantora, compositora, representante sou titular da representação da música. Sou cantora há mais ou menos 5 anos, compositora, produtora cultural, assistente social de formação. E estou muito contente de estar aqui, contente de poder representar um nicho, tanto a galera que faz o cover, quanto a galera que faz o autoral, né? E acho, concordo muito com o que tu falou. A gente move o mundo. A cultura move a gente, a cultura educa, a cultura... Por isso que é tão querida, né? Estou contente e espero poder colaborar com todos vocês da forma que for possível. Né? E é isso. É isso. Boa noite, meu nome é Vanessa. Eu sou titular da Setorial do Patrimônio, junto com o colega Luiz. Eu sou arqueóloga, antropóloga, estou terminando o doutorado em antropologia e também coordeno o projeto Objetos e Memórias da Fábrica Rins, que é um projeto de extensão da FURG. E, bom, eu resolvi me candidatar por conta de que aqui na cidade há uma invisibilização de narrativas negras, de narrativas de mulheres, narrativas indígenas, várias outras narrativas. Então, através do patrimônio, de outros patrimônios, de outros olhares para o patrimônio, uma perspectiva decolonial, feminista, uma perspectiva negra, a gente pode trazer esses outros olhares para essa narrativa de Rio Grande. E vocês devem ter percebido isso nos próprios eventos, né, que geralmente são realizados aqui na cidade, em que o centro histórico é privilegiado, os bairros não aparecem. Então, aproveito para agradecer a sugestão da colega. Acho que a gente tem que lutar, sim, pela patrimonialização do bairro BGV, e partindo desse olhar para a comunidade negra. Bom, acho que é isso. Meu nome é Rodrigo, eu sou morador ali da Prainha, do Pôr do Sol, e trabalho com teatro, artes visuais, e estou aqui representando a Setorial das Artes Cênicas, né? Entendo a cultura como um direito, uma coisa básica, que atravessa tudo, e estou aqui para lutar por esse direito dos meus e de vocês também. Bom, eu sou Lida, sou da Setorial das Artes Visuais, também estou aqui porque a Paula também me deu uma ladinha também, que foi muito boa, assim, sempre me ensinou muito, fortalece a luta que a gente vem tentando, e vejo que todos aqui nessa sala vêm travando, né, e me aproprio um pouco da fala de todo mundo, principalmente da Eneida. Acho que a gente tem que arrumar a casa da gente, mas nós, enquanto cultura, precisamos de dinheiro. Precisamos muito de que as leis possam ser respeitadas, né? E estou muito feliz também assim, de ver esse trabalho, que acho que vai ser um trabalho que a gente vai poder fazer em conjunto e aprendendo, porque eu também estou aprendendo, eu também estou nova nesse novo lugar, né? E quero que que o turismo também venha, o
Tem outras Outras áreas. outras áreas, outras secretarias, putz, eu tinha me pedido falar. E outras secretarias também, como o meio ambiente, que a gente tem muito agora, e a gente viu que esse plano tem que ser revisto, né? Então é isso, eu pedi muito ajuda da Camila. E é isso. Eu só pago, não vejo. Porque a cultura realmente fortalece forma, né? E a gente só vai permanecer nesse lugar de democracia se a gente fortalecer a cultura. Eu até pensei em desistir de tudo isso, olha, eu não vou usar muito, mas eu sei que eu não vou mudar muito, a gente não vai, mas a gente vai fortalecer um pouco mais essa democracia. A gente precisa disso. Me sinto nesse compromisso. Boa noite, eu sou a Adri, de formação, sou arte educadora, estou na Secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar desde janeiro deste ano, né? Mais especificamente à frente do empreendedorismo feminino da Secretaria. Sou servidora da FURB, 30 anos, estou cedida para a Prefeitura. Sou suplente do Dado, que é o titular da Secretaria, né, na composição do Conselho, mas estou acompanhando junto com ele todos os encaminhamentos para colaborar. Estou à disposição. Oi, eu sou a Cíntia. Eu estou na Secretaria de Cultura atualmente como superintendente em gestão, né, da cultura e patrimônio, que é a área que eu gosto muito de trabalhar. É uma área que eu gosto de pesquisar, é uma área que eu gosto de ler, é uma área que eu gosto de produzir. Eu comecei meu trabalho na Secretaria de Cultura, eu sou professora de artes visuais, né, sou formada pela PUC, a pós-graduação pela PUC também, na área de artes. Fui professora durante 5 anos, depois fui cedida para a Secretaria de Cultura em 2010. Comecei a trabalhar quando ela ainda era uma supervisão cultural. Então, acompanhei toda essa transição de se tornar uma secretaria de cultura. Depois eu vi ela se desfazer de novo. Agora eu vejo ela se reconstruir. Então, na verdade, para mim é muito bom. Então, eu sou Rita, sou atualmente, né, aqui, né, como secretária de Cultura e Economia Criativa. E um desafio tanto, né, mesmo sendo servidora pública, né, professora da FURB, eu estou há 20 anos. Tem muitas coisas que são semelhantes no serviço público, mas a dimensão é diferente, né. Então, tem sido bastante desafiador, né, esse lugar, né, mas acho que aceitar o convite, né, da Darlene foi não só por compreender a importância da gente ter a Darlene como prefeita da cidade e apoiar, né, aquilo que ela veio, né, e se dispõe a fazer, né, e não só pela função política da Darlene, por acreditar na pessoa da Darlene, que já trabalhou e a forma como a Adriana né, com a Darlene, na forma como ela trabalha, mas também por ela ser a primeira mulher prefeita, e quando ela convida mulheres para trabalhar com ela, a gente não pode dizer não, né? Foi uma provocação, né? Mas muito feliz assim, também estar nesse espaço e poder contribuir, né? Também com uma experiência de alguns anos já no setor cultural, não só como professora, mas muito envolvida, né, com as políticas públicas, tanto de educação como de cultura. Então, vamos construir juntos e por acreditar, né, que
muitas das coisas que nós hoje estamos retomando, como esse conselho, por exemplo, né, elas são uma luta histórica, né, da sociedade civil, né, no Brasil. Foram conquistas, nenhuma conquista, nenhum direito nesse país veio do nada, foi conseguido, assim, né? É sempre uma luta, carrega sempre uma característica de luta. E, então, estar aqui é também, né, compreender isso, né? Dos advogados veio do norte. E as primeiras cotas, né, que eles ganharam, né, as outras todas, né, então, mas a gente, é isso, então, eu acredito muito, né, na natureza desse trabalho aqui. Ele é desafiador, ele não é fácil, né, para nós, né, todos os outros, né, porque é uma construção, mas vamos indo, né, a gente vai conversando, vai afinando, tenho certeza que né, muitos momentos vão ser bem intensos, né, e conflituosos, mas faz parte do processo também. Eu acho que todo mundo adulto, né, adultos, a gente vai conversando e vai indo fazendo as coisas, né, vamos lá. Tá, então o conselho, eu acredito muito assim, no papel, né, do conselho, porque eu vou dizer para vocês, o poder público não tem condições de fazer as coisas, né, individualmente, assim como é importante. O Estado brasileiro, ele é muito importante, mas ele é muito fragilizado. A gente tem uma democracia muito frágil, a gente viu isso recentemente, né? Foram pelo menos já 3 episódios no Brasil, né? A democracia teve, né, ameaçadíssima, né? Ou realmente, né, confiscada. E o Estado brasileiro é um Estado, assim, que encolhe, a gente pensa que larga ele, daqui a pouco parece que a gente não tem nada. Então, o poder público, como representante do Estado, ele carrega uma fragilidade. Dependendo do projeto que a gente tem, é a sociedade civil segura. Mesmo que seja conflituoso, porque a natureza do trabalho é diferente, estando no poder público. Eu já fui sociedade civil organizada, trabalhei muito tempo no NEMA, né? Trabalhei também, né, na organização sindical, fui da Profud, da diretoria da Profud, do ANT, Sindicato Nacional, né? Então, a gente são instâncias distintas, mas a gente tem um trabalho, acho que, né, confluente, né? E em alguns momentos com alguns desencontros, mas tudo certo, né? A gente tem que ir, né? É bastante desafiador. É isso, então contem conosco mesmo, assim como a gente conta com você, né? Os dois tá. E contamos com os dois. Junto. Agora, então, a gente trocou bem fora, né? A gente tem discussões, né? Então, ficou... Então, pode ser. Então, a gente tem dois informes, então, com a secretária. Eu tenho um informe também sobre o fundo. Eu tinha mais um informe também. Mas a gente não faz. A metodologia da apresentação. Não, isso é depois, não tá? Tá. Mais ou menos, então, tá? Então, gente, vou tentar fazer os 2 informes nos 3 minutos, né? A gente já fala, e rapidamente, então, nós não temos muitas novidades além daquela com relação aos pagamentos da PNAD e da última, né, nota que a gente divulgou, né, na semana passada, tá? Porque eu preciso só, porque fizemos uma conversa com o fórum, né, de artes, assim, algumas pessoas estavam online, mas nem todo mundo que está aqui participou daquela reunião, porque talvez não participe do fórum, né, ou não pode participar da reunião. Nós encaminhamos já os pedidos, a gente tentou ajustar nesse momento os pagamentos da PNAD ao marco, né, regulatório cultural, que é uma lei federal que foi aprovada no Estado,
né? Mas nós não conseguimos efetivar ainda. Né? O que nós estamos construindo é uma nova normativa para o município. Camila, né? Porque algumas coisas já foram projetadas a partir da LPG, porque tinha um decreto, né? Foi a questão dos descontos, né? Mas agora tem outros incrementos, então o que a gente está construindo com a PGM, né? Com a Prefeitura do Município, a Fazenda e Compras, é ter um fluxo específico para os pagamentos da cultura, porque o fomento cultural, ele não é entendido mais como uma prestação de serviço. A cultura não contrata ninguém para fazer tal coisa. É fomento, é investimento na cultura. Então, ele tem um outro regime jurídico hoje. A gente entende que na próxima PNAB a gente já vai estar com isso estruturado. E o que nos impediu nesse momento? Não foi uma vontade nem do compras, nem da fazenda. O setor de compras não precisa passar, o processo não precisa passar para o setor de compras. Não tem porquê, o setor de compras faz compras e licitação. E ali o setor cultural, até 200 mil pelo marco regulatório, não pode ser enquadrado na lei de licitações. E a gente não passa de financiamentos que fizermos nós, né? Tá? Então, o setor de compras concordou em sair do fluxo, a Fazenda concordou em fazer os pagamentos diretamente, mas o Tribunal de Contas do Estado, nesse momento, não deu o aval, porque ele entende que a plataforma de licitação, ela dá publicidade, né, ao uso do recurso. Tá? Há um problema, porque, por exemplo, não é o setor de compras que faz os editais, quem faz é a gente. Então, o setor de compras também isso é um problema que depois gera apontamento pelo próprio Tribunal de Contas, tá? Mas nesse momento, então, 3 minutos, tá, gente? Nesse momento, então, o que está acontecendo? O setor de compras, ele precisa cadastrar individualmente cada pessoa, tá? Registrar cada pessoa no sistema para dar publicidade desse pagamento para depois encaminhar para o cliente. Elas estão fazendo isso, devem terminar isso essa semana e já devem mandar para a Fazenda para efetivar os pagamentos, tá? E esperamos que na semana que vem, digamos assim, compras faz esse processo essa semana que vem a Fazenda faz lá os outros trâmites e já começa o pagamento. Temos essa expectativa, tá? Estamos trabalhando para isso, conversando com os colegas, a Fazenda já designou uma pessoa específica para nós pedir. Já. Estavam 4 pagadores, né? E aí conseguiu coordenar para isso, já acordamos. Já vai usar diversas uma pagadoria. Isso, tá? A gente combinou isso com o secretário de Protásio, com a Angélica, que é a superintendente. Eles têm todo o entendimento de que é isso mesmo, né? Na hora, o Protásio já chamou uma pessoa e disse: tu tá acostumado? Tá, é isso aqui, que nem fez a LPG, que nem foi a LAB, é isso, papai, então vai, tá? Esperamos que na semana que vem a gente já comece a efetivar, as pessoas comecem, pelo menos até o fim da semana que vem já comecem a receber, tá? E, paralelamente, a gente chamou aqui, o pessoal já chamou os suplentes, né? E, em seguida, a gente deve largar o edital do recurso remanescente do Cultura Viva. Então, ainda temos um edital Cultura Viva de premiação para ser lançado, tá? É isso. E aí, já embalo na outra pauta, que era o orçamento. No Orçamento da Cultura, nós tivemos, entre outras coisas, uma das demandas que a gente conseguiu tocar também, além do aprovamento do Tribunal de Contas, é que foi uma conquista nossa, um compromisso de governo, de campanha da prefeita Darlene, que era separar a pasta da cultura do esporte. Isso só pode ser feito por um projeto de lei que tramitou na Câmara de Vereadores, que foi aprovado no final de janeiro, né? Então, até janeiro, a gente estava com as 2 pastas juntas, com um orçamento que foi feito no ano passado para a secretaria que existia no ano passado. Com a separação das secretarias, durante o mês de fevereiro e até meados de março, ficou tramitando a separação dos orçamentos na Câmara de Vereadores. Tá? Então, nós ficamos com o orçamento travado. Liberou ali pelo final de março, né? Foi no finalzinho de março mesmo.
que início de abril, eu acho. Né? A notícia deu, separou os orçamentos, isso nos atravancou também um pouco, tá? No trâmite de pagamentos, tá? Mas nós dividimos um orçamento que não chegava em torno de 500 mil, né? 500 e poucos mil reais. Ele foi dividido entre as duas pastas nesse momento, tá? E aí, então, já passou. E aí, o que a gente tem para trabalhar esse ano é pouco recurso próprio. Uma parte do nosso recurso é recurso que vem, né, do Ministério da Cultura pela PNAG, tá? Mas nós estamos, né, trabalhando hoje, por exemplo, né, uma correria para finalizar o Ministério Público do Trabalho, né, para ver se a gente capta um recurso para os nossos equipamentos culturais nesse primeiro momento, tá? Mas também para fomento, parcerias que venham, projetos que já estamos pedindo apoio. Tivemos uma participação legal no PPA, né? Tivemos uma boa, então, com relação, exatamente. Né, o PPA está na Câmara de Vereadores, nós propusemos a criação de um programa de cultura no PPA, tá? Que é um programa voltado para a cultura, bem na perspectiva que esse conceito já trouxe aqui nas falas de todas as pessoas que se manifestaram, que é a cultura como direito fundamental. Já pedimos toda a vez que falar de saúde, de educação e assistência, cultura de saúde, tá? Então, esse é um trabalho que a gente também vem fazendo, né, com o governo. Né? Não sabemos ainda o valor que vai ser designado para esse programa no PPA, que vai garantir o nosso orçamento para o ano que vem. Assim que a gente tiver a informação quanto teremos para a cultura, a gente vai... Isso antes da votação. Sim, que a gente vai esperar agora a distribuição orçamentária com a universidade. A porcentagem da votação que foi deixada para a cultura, quanto a população enxerga, né? Nosso PPA? Sim, a Thaís trabalhou nisso. Sim, eu não tenho aqui, são 25 áreas, eu teria imediato, mas tem pouco gente. Tá? E aí a gente teve uma boa participação do setor cultural. Desculpa, o PPA, você pode disponibilizar ele completo? Que a gente teve acesso a umas 2-3 páginas, né? A gente viu que é... O relatório. Então, o PPA ele não está finalizado. O trâmite, então, a gente faz uma consulta popular, a gente propõe, né, conhecer esses programas que foram desenhados e estruturados a partir do secretário Protásio e a Secretaria de Vamos combinar uma coisa, só se a Camila de eu estava só olhando a Camila. E aí a gente fez a consulta, realmente foi assim, em todas as reuniões presenciais, a gente esteve presente, o pedido, o diálogo, no interior também veio, né, muito forte, o quanto a gente também precisa olhar para aquele espaço e nos aproximarmos dele, né, dessa perspectiva, pouco novo, foi interessante. E nas demais também todos tiveram, tanto manifestação da comunidade, quanto, né, de agentes, próprios artistas que estiveram presentes. Ele agora foi para a Câmara, então ela faz o estudo. E ela chama uma audiência e ela faz nova consulta, ou seja, ela pode botar em xeque e sugerir alterações a partir desse movimento. Então, exatamente, tem mais uma etapa de estruturação e por isso ele não está disponibilizado de forma integral, porque ele não é a última versão. Eu vou ver se é possível a gente disponibilizar agora, eu acho que não é. Não, porque não só na audiência a Câmara vai pode fazer alterações, como depois na votação. A audiência ela vai ouvir a comunidade, daí é interessante que se façam presentes os agentes que querem garantir os direitos, e depois ela ainda vai, aí sim ela vai, não sei se não passa por comissão também, né? Passa por comissão, para depois, então... Oi? Não, comissão da Câmara. Da Câmara, porque todas as áreas. A responsável por o quê? A comissão da Câmara. Não, acho que deve ter comissão de orçamento e jurídica. Não sei se eles não fazem uma própria comissão para
Esse plano em si, para o plano, tem as condições internas deles, formadas pelos vereadores. Aí depois que eles fazem, eles não vai à votação, aí sim vai ser o plano realmente que é efetivado. Então, às vezes, a prefeitura até pode disponibilizar o plano, mas ele não é o efetivo, não é o final. A ideia é a gente ter acesso a ele antes da audiência. A gente também está sabendo o que é que a gente vai lá discutir, sabe? E reivindicar. Eu não sei se está disponibilizado de alguma forma. Os dados, eu sei que tem que estar na nossa secretaria de monitoramento, a gente teve 649 votantes, tivemos a questão dos dados, temos 5 grandes eixos, e as áreas mais votadas são as grandes áreas, né? E são as áreas mais imediatas, a cultura também tem uma votação significativa. Sim. Agora, o relatório. Agora, sim. A gente pode conversar com o gabinete do tribunal. Nós já temos relatório aqui, está especificado para o curso sobre a cultura. É que está no grande estado, eles querem não sair. Saiu ainda. Não, mas isso aí é uma das últimas coisas. A pedir dotações orçamentárias. Isso vai ser isso só vai na noite, gente. A gente quer o lado cru da votação da cultura, para a gente poder Não, o pensar. lado da votação, sim. Mas a questão, por exemplo, do recurso para a cultura não está definida ainda. Porque o orçamento só vai sair isso na outra. Entendeu? Aí a discussão depois do PPA é a discussão sobre a LOA. Porque no PPA, a gente tem um programa, a gente sugeriu um programa específico para a cultura, tá? Que abrange uma série de ações, tá? A gente podemos ver como é que ficou na parte final, tá? E disponibilizar, como está sendo disponibilizar essa proposta. Mas a cultura está em vários outros programas. Ela está no programa relacionado à assistência, no programa relacionado à saúde, no programa relacionado ao patrimônio. A cultura está em vários... Não adianta a votação houve, tem que cacarejar também, né? Nesse intermeio, ela não fica evidente, às vezes. Isso gera ruído, gera outras... Não, isso é específico. Acho que é importante isso que a gente está fazendo. Eu não posso colocar aqui para apoiar, porque ele está caindo. Assim, que ali eu não... Dentro de uma máquina de gaveta. Então, o programa ele traz esse porque se a gente entende que cultura é cultura, educação, saúde, a gente também precisa pensar isso, considerando essa estrutura, que é a estrutura que, né, tem um importante movimento. Então, ela está, os grandes programas, por isso que a gente fez um esforço de discutir os grandes programas, abrir um espaço digital para olhar os programas, porque eles trazem essa integração. Né? Comando do nosso prefeito da gente fazer esse esforço de pensar todas as áreas como transversais. E entender essa interseccionalidade que é a nossa existência, porque a vida do lado de fora, do institucional, ela não bota as cabeças. Então, assim, é um desafio? Pode gerar ruídos por essa forma mais ou menos? Sim, mas a gente também precisa construir essa narrativa, e ali trouxe essa questão da narrativa, em todos os lugares, para a gente poder alargar e tirar até, também isso potencializa a gente trazer a cultura mais para o cotidiano, mais para o dia a dia, num diálogo mais aberto, e isso também enraiza ela na comunidade, na política. E aí são os problemas. Mesmo que a gente tenha um programa com um olhar mais específico, que também, no programa mais específico, fortalece, por exemplo, está aqui o empreendedorismo, está aqui como ações comunitárias e institucionais, né? E esse abraço de quando a gente pensa território, junto com cultura e junto com outras áreas do mesmo. E aí depois a gente vai ter que discutir a LOA mesmo, e ver quanto é que tem de orçamento. As perguntas como é que o PPA se reflete objetivamente. Isso. O PPA ele é um grande guarda-chuva. Ele vai nortear o governo. Só que com programas, com ideias mais gerais, como o governo
É um planejamento e aí depois a LOA, né? Ela vai organizar isso, vai ordenar isso nas gavetas que nós burocratas exigimos. Você trabalha tudo, porque senão dá problema, né? Aí vai se distribuir, vai se ordenar isso. Duas questões muito mais legais, para que se cumpra, para que seja transparente e correto. A burocracia cada vez mais vai. A LDO, eles também são construídos regularmente. Então, o mesmo movimento que a gente fez para a construção do PPA, a gente vai fazer o mesmo processo de publicidade e discussão comunitária. Mas a exigência, todos têm que ter uma audiência pública, no mínimo, de apresentação dos projetos de lei. Aí a forma como se dá a construção depende da proposta de governo. Mas, no mínimo, todas têm que ter uma audiência pública, que normalmente nunca ninguém participa. Elas acontecem, elas são legal, mas é consciente de participar de outubro, que época do ano. Depende da calor, é uma época e a outra, mas aí Até agora no meio do ano. A LDO, acho que é no meio do ano e agora mais ao final, né? Mas a gente vai mantendo para todo mundo informado, para a gente poder fazer mesmo essa disputa, né? Porque é uma disputa. E o canal principal, essas informações da prefeitura é o site da prefeitura, né? Não adianta. Você tem saber de audiência, você saber de publicação de lei, tudo. Tem que entrar no site da prefeitura, porque tem muita coisa que não vai querer pegar. Então, e a gente não tem mais um veículo oficial de publicação, então acaba sendo publicado. Acho que no Diário Oficial, né? As publicações oficiais, acho que elas estão no Diário Oficial, então acaba que tem que entrar no site da prefeitura. A comunicação é principalmente fundamentalmente por lá. O uniforme virou um ponto de falta, né? Tudo bem, né? Isso é super importante. Então, agora acho que tem os informes, tem a questão do fundo. Eu acho que o Léo colocou lá mais detalhes sobre transferência de fundo, a quanto dava do nosso cultura, na verdade. E depois você levantou também a possibilidade do. Mas é a minha pausa, né? E também queria. Até 2 minutos eu vou cumprir. Legal. E também a situação, a questão do CNPJ, do fundo, é isso. Então, e do FAC, para ver quantas a gente está, né? A gente anda o nosso cadastro na cidade, começa por aí, tá? A gente tem que atualizar o nosso cadastro na cidade, né? Com a documentação da gestão atual, né? O nosso cadastro de produtor estadual, cadastro estadual do produtor estadual. Eu já botei uma série de documentos, né? Documentação da prefeita, documentação da secretária, e estava me faltando, obviamente, a do conselho, que era o decreto, né? O decreto ele passou por uma retificação, e aí agora ele está retificado, tá? Está retificado lá, e aí depois eu vou compartilhar lá no grupo, recebi agora de tarde. Agora eu vou colocar esse documento também, vou atualizar, então, o nosso cadastro, a gente fica habilitado a receber essas transferências do FAC, do Fundo Estadual de Cultura. Então, isso é um ponto. Pode ser, viu? Aí esse é para ser utilizado esse ano. O FAC, sim, o FAC é co-investimento. A gente pode fazer um ponto de pauta, eu acho que a gente vai ter que encaminhar um ponto de pauta, uma próxima reunião para discutir. Só o FAC, eu acho. Tem que falar, vamos ter que falar sobre isso. Porque a gente tem que conversar sobre isso realmente. Outra questão que foi perguntada ali foi a questão do CNPJ, da prefeitura, né? Do fundo, não seria sem o CNPJ, é o fundo. A gente tem 2 outros fundos que já tem o CNPJ próprio. Isso facilita no segmento de doações. Né? A gente precisa de CNPJ para ter uma link. É o atalho importante. Porque a gente ficou, por exemplo, né, até para a cultura mesmo, que era de qualquer
a gente tinha uma previsão no orçamento, mas não tinha financeiro, né? Então a gente precisava dessa independência, né? Estar no bolão. Aí recebemos um dinheiro de uma doação, recebemos qualquer coisa. As multas, né? Nós temos algumas leis que agora vão ser regulamentadas, né? Espero conseguir regulamentar. Por exemplo, a lei do artista local, ela é uma lei que ela tem que passar por uma super revisão. Né? Então, ela é uma lei que não tem regulamentação. Ela não tem regulamentação. Ela não especifica que artista é esse, né? Que teria que ser contratado. Então, e ela prevê uma multa. Por que ela não é regulamentada? Ela prevê uma multa que ela não tem para multa. É tipo assim, é uma multa de tantas aquelas unidades. De tantos URMs, mas ela não diz para onde vai esse dinheiro. Né? É uma multa. Não, mas ele não era desistido. A lei original não tem essa coisa. A gente fez, a Carol fazia parte do conselho na época, a gente chegou a fazer uma minuta, lembra? Eu cheguei a apresentar uma proposta de regulamentação para aquela lei e ela não foi. Eu não lembrava dessa parte, eu me lembrava que, inclusive, agora esse ano tem até conta disso, não faço mais. Eu achava que era no fundo já. Não era essa questão. Ela não tem nada. Dessas questões. Então, isso é uma das coisas, assim, a gente precisa do CNPJ para que quando entrar esse recurso de multa, por exemplo, fique lá, né, na conta do fundo. Deixa eu te dar uma dúvida, por exemplo, mas a situação da moção agora na Praça do Mar. A questão da lei, ela não pode, tipo assim, não pode ser cobrada a multa, ou pode ser cobrada a multa, só que ainda não tem como. Qual a situação da Praça do Mar, gente? Foi o nosso precedente. Qual a situação? Não, teve o show do Ferrugem e a banda que foi selecionada não foi que é uma banda local, que é o que a lei diz, que todo show nacional tem que ter abertura de uma banda local. E não chegou lá na hora, por isso compareceram, mas só que não permitiram que eles tocassem. A ópera. Porque o Ferrugem não tem. O Ferrugem fez atrás. Então, não, foi essa história que eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo outra história. Eu fiquei sabendo outra história que apareceu uma segunda banda para apresentar. Não tinha tempo para uma segunda banda. Então, a informação que foi isso. Por exemplo, a segunda banda que não sabe de onde, as palavras deles, para se apresentar, e aí tinha tempo só para uma banda se apresentar, então toca as duas, eu não toca nenhuma, que foi decidido isso, não sei, também não mudei. E a banda local acabou que não tocou, a banda tinha sido selecionada e tal. E gerou uma multa, no caso. O certo pela lei seria isso. Não pode, na verdade, aquela lei não pode nem ser aplicada. Então, essa lei... Ela não está regulamentada. Não diz quem é que tem o direito de fiscalizar. Não diz quem é que cobra essa multa. Porque, por exemplo, a gente queria que fosse a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda não queria cobrar multa, porque não queria, né? A Fazenda não cobra multa, tem que ser a fiscalização. Então, teoricamente... Mas é isso. Na verdade, essa explicação toda é em função da gente ter um CNPJ. A gente precisa. Eu acho que a gente vai entrar na questão da regulamentação depois. Né, não, só queria entender se o que aqui perto da lei, tipo assim, na verdade ela não está funcionando. Não funciona. Entendi. Ela precisa ser regulamentada. E aí, então, na verdade, a questão do CNPJ é essa. Já é uma questão de interesse do Conselho há muito tempo, a criação desse CNPJ. Mas isso é uma movimentação que pode ter o suporte do Conselho, o apoio do Conselho e tal, mas ela é uma movimentação interna, na verdade. Ela envolve a Câmara de Vereadores? Não. Eu não sei como está a organização, se não é só só ir lá. separar e fazer um CNPJ. Do fundo, não. Tem que ser através da... Gente, isso, a gente vai ter que pesquisar ali com o pessoal que fez o fundo do idoso, o fundo da criança e do adolescente, acho que o meio ambiente tem que ser Não, patrimônio não. Não, é o outro da sustentabilidade. Tem CNPJ. Eu sei. Não, sim, CNPJ. Não, tem CNPJ, acho que eu saiba que soubesse se eram só dois. É o outro fundo, não é o do Eu acho que é desse recebe como? Eu não sei que da prefeitura, só que teve a dotação do geral, fundo. O fundo tem uma conta dentro das contas da prefeitura. Tem uma conta do fundo. Mas não, ele não é uma conta separada. Por isso que não pode receber. Gente, a fala está escrita aqui para falar. E aí eu só queria, desculpem assim, é chatíssimo, mas
Aí, esse não era um ponto de pauta, isso era um informe. Era Eu um sabia, informe, eu sei que tem muitas dúvidas, né? E tudo certo, mas é só para a gente já ir meio que encerrando esse assunto, porque a gente tem outros 3 pontos de pauta, né? Já são 8, tá? E a gente tem isso, tem esses outros pontos de pauta, tá? Então eu vou abrir aqui para a Paula, porque ela se inscreveu, outras pessoas, né? Paula, fica à vontade, tá? Como outras pessoas falaram, né? Ah, sim, não, é que a gente encaminhou essa solicitação de criação de CNPJ na gestão passada, e aí passou um tempo e a gente foi cobrar, e aí nos informaram que quem deveria retirar, o conselho teria que ir na Fazenda para saber como encaminhar esse CNPJ. E a dúvida que ficou é quem é responsável por tirar esse CNPJ para o conselho? Se é o próprio conselho, se é a Secretaria de Cultura. Ou não é um CNPJ pro conselho, é um CNPJ pro fundo. É a secretaria, Paula, porque o fundo faz parte do sistema municipal, então foi equivocada essa informação que deram para vocês. Tá? Não, sim, o conselho faz parte do sistema, tá? Tá? Tá bem? Eu não sei se era isso, né? O FAC, a transferência isso. A gente pode deixar o FAC por uma próxima reunião. Não, mas era só para ver se a gente ficava apto a receber no barco ao buscar. Sim, isso é tranquilo, tá? É a energia? Não, é o tapetinho. Tá. Então, eu esqueci de me inscrever para isso, tá? Eu queria fazer um comentário. Nós fomos informados que a deputada Sofia Cavedon fez a leitura, né, de um documento na Assembleia Legislativa com uma listagem de prefeituras que estavam sendo a palavra, negligentes com os seus conselhos, tá? E tendo problemas com os seus conselhos. E nossa prefeitura, tá? E aí, a gente depois gostaria de fazer, né, em algum momento, uma conversa com o conselho para entender, né, se esse conselho se sentiu, né, beneficiado, né, e em que medida, né, para que a gente também possa fazer uma resposta à deputada, porque nós fomos citados e não fomos consultados, né, na questão, né. E aí, para o nosso, por isso que a gente depois quer ouvir o conselho, tá? Eu ia falar isso em assuntos gerais, mas não tem o conselho sempre, todo ponto, né? Porque a gente quer fazer uma resposta e a nossa resposta, nós vamos depois apresentar ela para o conselho, né, poder fazer nosso entendimento é que nós não tivemos essa compreensão, né? Então, nós gostaríamos de saber, né, como é que o conselho recebeu isso, porque nós tínhamos um fórum agendado para final de fevereiro, né? Tivemos que suspender ele, né, por conta, né, eu estava com Covid, né? E também porque algumas pessoas do setor cultural nos pediram para mudar essa data, porque era no verão, tinha eventos no cassino e tudo mais. Transferimos para março. Em março fizemos a eleição, né? Pelo menos na maior parte das setoriais, ficaram faltando algumas setoriais, já fizemos um edital complementar, marcamos uma reunião para tudo isso nos trâmites, assim, seguindo uma semana, 2 semanas, edital aberto e tal, marcamos, não foi possível fazer reunião, porque foi decisão de porque quem foi eleito ali em março já entrou para o grupo do conselho mesmo, sem decreto, e já teve voz como conselheira e conselheiro para se manifestar. Tanto é que optou por não fazer a reunião naquele dia lá, que foi início de abril, foi dia do aniversário da prefeita da DEM, né? E porque estava chovendo muito, e aí a gente adiou por uma semana, né? Na semana seguinte se recompôs o conselho, e aí nós já estamos falando em meados de abril, né? E aí, o decreto demorou em torno aí, né, de 10 dias, 15 dias no máximo, para sair. Se a gente pegar essa data aí de abril, né,
por encaminhamentos, porque houve, né, nós solicitamos às secretarias do município. Dia 4 de abril nós mandamos ofício para as secretarias do município para indicarem. As secretarias demoraram um tempinho, realmente, né, a gente precisou fazer contato pessoal e tudo, né, mas, assim, enfim, entendemos também como isso como um processo da dinâmica da secretaria, todo mundo no meio do auge do PPA, e muitas coisas acontecendo nesse início de governo, entendemos que início de governo, né? E aí nós fomos surpreendidos com isso, né? Com essa nota de que a Prefeitura de Rio Grande entrou numa lista com um monte de prefeituras que são, né? Aparelharam os seus conselhos, que aparelharam os seus conselhos como se a gente tivesse... Mas isso já é se referindo a essa gestão. Sim, mas quem fez essa avaliação? Eu não fiz essa avaliação. Houve uma denúncia à Comissão de Cultura, né, de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado, e nós fomos vistos como uma prefeitura que negligencia o Conselho. Aí o Conselho de pergunta, por que vocês estão se sentindo negligenciados? Eu tirei essa pergunta junto, olhando para a cara das pessoas assim, né? Não é uma variação, é uma conversa. Eu acho que precisa do PPA só para as conselhos, buscando essa aproximação justamente por uma avaliação de que vinha um histórico de enfraquecimento que a gente precisava reconectar. Inclusive, a gente não tem Você falou em fórum dos conselhos no PPA, você falou em fazer um fórum dos conselhos, né? É isso. Como herança, a gente já tem que Não, mas foi agora? Foi agora. Mas a gente vai escrever um documento para a deputada, tá? Só porque nós não tivemos direito, nós fomos lidos lá na Câmara Comum, né? E depois a gente compartilha com vocês, tá? Para vocês saberem também como é que a gente está como gestão, aí nesse caso como gestão, né? Como é que a gente está entendendo esse processo. Há algumas demoras, né? Mas a gente não está entendendo que essas demoras estão comprometendo. Vocês são no pagamento da FUNAG, que a gente sabe que efetivamente compromete as pessoas que elas aprovaram, que já querem receber, é direito delas, né? Esse trâmite é muito ruim, né? Tá? De resto, né? E também não são questões que estão dependendo diretamente da gente. A gente tem vários aproveitamentos, entre eles, já compartilhamos no fórum, nesse período aí da FUNAG, uma colega servidora comum que depois a gente teve que ganhar toda a documentação para subir os períodos, ela aprovou tudo. Ela aprovou tudo. Ela se enganou, assim. Ela achou que ela estava pagando o computador. Uma semana de trabalho, 10 dias de trabalho, tem que escanear todo. Não pode ser muito coisa que eu faria. Ela deletou tudo. Aí, nossa, tá? Acontece. Coisas que não podem acontecer, mas acontece. Tem atravessamentos mesmo, né, que explicam, né, esse atraso, e esse nós entendemos como um atraso muito sério, né, as pessoas não precisam, né, nosso esforço para crescer, mas com relação ao conselho, nós fomos pegos de surpresa, porque tem isso, demorou para sair o decreto, quanto tempo, tá certo? Acho que tem que pedir, tem que perguntar, é direito, sai na dúvida, então, né, acho que está tudo certo, faz parte do diálogo, mas uma denúncia, a gente está sendo negligente com o conselho. Socorro, a primeira ação nossa foi fazer o fórum, né? Foi ali, meados de janeiro, nós publicamos o edital de eleição do conselho, né? Nós publicamos o edital já entendendo da extrema necessidade de reeleger, né? De recompor esse conselho pelo poder do conselho. Mas depois compartilhar com vocês, porque nós vamos fazer essa nota. E inclusive, até uma questão da eleição, que a gente viu quando não tinha gente, candidatos para um setor, eu vi vocês conversando, por exemplo, o Conrado abraçou a setorial porque não tinha
para a gente realmente construir todas as setoriais. Então, eu acho que isso aí é um cuidado que a gente está tendo com o conselho. Não faz sentido estar nessa. Tanto levantamento, tivemos uma transição. Tem uma coisa que a gente percebeu na transição, foi o enfraquecimento do conselho. Nós tivemos uma reunião com o conselho, acho que tinha 2 conselheiros. O Eduardo. Tinha o Eduardo. E a Janice. Não, A Janice. Estava falando. Exato. Aí eu estava dos 2 lados. E essa percepção, né, que a gente tinha, que a gente ouvia de todo mundo, dando suporte, e a gente tinha isso, assim, né? Que não havia diálogo. Isso era a fala corrente, né? Não havia conversa, não havia transparência, não havia construção coletiva, né? Era meio vertical. Então, assim, a gente chega na secretaria com essa preocupação primordial, conversar. Vamos trabalhar junto, vamos construir, vamos recompor o conselho, então, a partir disso, a gente vai caminhar junto. Então, nesse sentido, nós ficamos chateados, porque aqui eu sei que eu posso falar, que estou entre companheiros e companheiras, nós estivemos juntos com municípios de extrema diferença, cidades com municípios de extrema diferença. E a gente sabe como é que é o modus operandi, e não foi nosso. Então, nós ficamos chateados, porque assim, isso, porque a gente vem, e a gente erra, a gente erra, existe burocracia, existe uma série de coisas como disse a Rita, que nos atravessam, né? E que também não são só na nossa mão, temos uma burocracia a seguir, trâmites a seguir. Então, às vezes não é tão rápido quanto a gente gostaria, não é tão rápido quanto aqui a gente ouviu das colegas, eu não sou de fazer, não sou de... Enfim, a gente também. Mas precisamos respeitar, né, os colegas, os tempos, os trâmites, mas sempre foi com transparência, sempre foi conversando com você, sempre foi conversando, colocando lá, respondendo, né, dando indicação de como é que as coisas estavam andando. Então, é nesse sentido, então, não quero ser redundante do que a Karen está falando, não tomar mais tempo, mas é só para demonstrar que nós realmente ficamos surpresos e chateados. Fiz pergunta. Partido não, Daqui a pouco não dá para convidar lá para fazer uma visita. Ela quer vir, eu ia questionar isso.
discussões. E essa é uma discussão muito antiga, porque as políticas acontecem nos municípios. O governo federal, estadual, traz as políticas, muitas vezes em construção com a gente, os todos, né, da federação, mas hoje as políticas dos municípios são as estruturas administrativas e de infraestrutura mais fragilizadas, né? Então é isso, a gente vê assim, vem 1.400.000 da PNAD, que não é muito dinheiro, mas é um recurso. E qual a estrutura que o município tem para fazer esse pagamento? Hoje, vou dizer para vocês qual é a estrutura que a gente tem. A gente tem uma servidora, que foi essa que diretor todo o serviço, por engano, e um estagiário, assim, para organizar toda a documentação, né, que não é pouca, né? E aí depois passa por um setor administrativo, que vai para o setor de compras, que vai para o setor, né? São coisas que a gente olha para isso com muito cuidado, para nós não é uma coisa naturalizada. É assim que é. E ninguém trata dessa maneira aqui. Ninguém trata disso. Uma hora eles vão receber. Está doente. Ninguém faz isso. Muito antes pelo contrário. É aflitivo para nós. Para muitas coisas, né? Muitas vezes não Esse tempo avançou e a gente tem aí 22 minutinhos da eleição e também para a questão da comissão do investimento. Né? Então, nós vamos fazer um caminhamento, pode ser, se a gente eu acho que a escolha. A gente tem que fazer essa rapidinho. Porque a gente tem uma questão regimental, na verdade. Eles vão conectar com o celular, né? Senão eu deixo roteado com o computador. Então, não, é funcionário. Regimentalmente seria uma reunião que é ruim, mas aí essas são as que a gente tem a reunião de saúde mas agora na revisão do regimento pode propor mensalmente, ou pelo menos bimestral, né, que já fica todos passados por cada 3 meses. Demais. Aí uma data de 2 anos. Mas ela fica muitas reuniões extraordinárias, né? A questão da extraordinária é pauta única. E às vezes pode ser, não sei se a gente tem pauta, assim, para todos os meses se encontrar, muita pauta, porque às vezes a extraordinária, mas porque tem que aprovar, não sei o que, chama extraordinária. Eu acho que de repente fique bem mais intenso agora. E depois eu acho que a gente vai reconstruir ela. Eu acho que só tem que ser discutida depois, quando for revisar o futuro. Acho que agora o importante é definir quando é que teremos uma próxima reunião, se ela vai ser extraordinária, eu acho que é o que tem que ser, até acho que para discussão de regimento. Mas acho que o mais importante nesse momento é a gente estabelecer quem vai ser o like diretivo, assim. Até para poder começar a tocar essas coisas. Eu acho que não sei se estava, só uma questão de ordem, não sei se vocês estavam querendo encaminhar uma data fixa para as ordinárias, é isso? Tipo, toda primeira terça-feira do mês, alguma coisa assim. Isso pode ser uma coisa boa. Ser votado nisso no próprio grupo, para demorar a disponibilidade
Para a gente estabelecer um... Porque todos os conselhos fazem isso. Senasa é a última quinta-feira. É o melhor, porque a gente apoia a agenda. E daí já põe a agenda do ano inteiro. Poder, mas Porque a votação do grupo, qual o melhor dia, melhor horário para todo mundo. Né? É terça de manhã, é terça de noite. É que aqui sempre é de noite, né? Então, essa é outra questão, que era a questão da modalidade, né, da forma como ia se dar essas reuniões. Eu não acredito que todas as reuniões vão ser presenciais. Não, pode fazer reuniões online. A gente foi uma coisa que, uma das poucas coisas que funcionou na última gestão eram as reuniões online, principalmente quando a gente precisava, eram reuniões mais práticas, né, encaminhar editais, coisas assim. A gente fez a maioria delas e elas funcionavam melhor online do que presencial. Presencial a gente se dispersa e começa a publicar. Eu vou falar que pessoalmente eu não me adapto à reunião online. Que presencialmente a gente consegue se comunicar. Eu não sei se meu déficit de atenção mas eu procuro eles presenciais. Não precisa ser todos presenciais, claro. A gente se deixar online presenciais. Eu acho que as ordinárias presenciais e as outras online. Aí pode ser, porque eu tenho eu consigo, eu acho que não sei me comunicar assim, porque eu acho que assim, pessoalmente, eu acho que é mais fácil de trocar ideia. Então, o encaminhamento é, a gente de verdade vai discutir essa questão da periodicidade quando discutir o regimento, mas agora, né, por hora, até a discussão do regimento, a gente mantém o regimento atual, são reuniões trimestrais, que serão presenciais, as ordinárias, e as reuniões extraordinárias, como elas são de pauta única, né, elas vão ser online, isso? Tá. E o melhor dia da semana, a gente vai abrir uma enquete no grupo e decide no grupo de WhatsApp, pode ser, porque todo mundo vota, e a gente acorda qual é o melhor dia. Tá. Todos incluídos já nesse grupo, sabe? Sim, todas as pessoas estão aqui. Tá? Eu acho que só a suplente da LID não está, né? Pessoas, por favor, preferencialmente às quintas-feiras, eu tenho um compromisso que não tem como abrir mão, porque eu participo, eu sou músico, e eu toco numa banda marcial que foi adotada pela Universidade Federal do Rio Grande. No dia de ensaio. A gente bota lá e aí vamos ficar, sabe? E aí, então, não, aí então, eu coloquei que as ordinárias vão ser trimestrais, e as extraordinárias são online. E aí, um dia, a gente vai decidir uma coisa. Nesse sentido das presenciais, eu sugiro que a gente estabeleça um tempo de 90 minutos, para que não fique tão tarde, para que as pessoas depois, para voltar para casa, o senhor também se da participação das 19 às 20. E também, quando possível, eu não sei o que vocês todos pensam, mas ali no Salão Nobre também, ou até na sala de reuniões do Canex, porque eu acho que lá fica mais próximo para o ônibus, por exemplo, eu vou para Cassino agora, se eu da carona, eu sei. Sim, passa sempre aqui, vai 5 horas, então eu já tenho até um intervalão aí, eu queria ficar mais ainda, mais distante. Então, quando der, fazer lá. E sem o carpete, eu agradeço profundamente. Tá bem. Tá, então, passamos para a eleição. Tá. Precisamos de quantos cargos? É presidente e suplente? Presidente, o vice, é isso aí. Presidente, vice, e o secretário e o segundo suplente. Alguém tinha colocado no regimento suplente? Só no criativo, secretário. Eu tenho, eu passo tirando isso. Uma mensagem aqui. A mensagem. A Paula quer fazer uma fala, gente, parei só um pouquinho. Ela colocou nas mensagens: as reuniões online são práticas e pelo menos híbridas. Pois é, na decisão aqui a ideia era que todas as ordinárias fossem
as ordinárias fossem presenciais, para a gente ter pelo menos um encontro a cada 3 meses presencial. E aí, as outras a gente pode fazer online, as extraordinárias. Pode falar, Paulinho. Gente, então, pelo que eu estou entendendo, desculpa, falhou um pouco a internet aqui, a eleição para o conselho já vai ser agora? Sim. Sim, ela falta. Sim. Então, eu acho que se É que assim, né, é que geralmente... Depende de... Ela está falando, peraí, só um pouquinho, ela não acabou de falar. Oi? É que pelo regimento, né, teria que ter sido encaminhada uma comissão para organizar essa eleição, e acho tão, assim, rápida essa maneira de fazer uma eleição, as pessoas não se conhecem direito e vão apresentar as propostas. A comissão... Eu não sei se ela vai me ouvir. Está falhando muito quando a gente fala aqui? Não, estou te ouvindo. Pelo regimento, não teria que ter uma comissão lá desde a gestão passada? E também não tem. A comissão é para a eleição do conselho, não para setoriais, não é para a eleição da presidência do conselho. É a presidência do conselho, é presidência, vice-presidência e secretário. Porque que a gente precisa Sim. Só para concluir, Cíntia, a minha sugestão seria que as pessoas tivessem tempo para fazer as chapas e dizerem, né, aos colegas quais as propostas para o seu mandato, né? Nós saímos de uma gestão cujo presidente era bem ausente e foi bem problemático, foi uma escolha bem ruim, e acho que a pessoa que vai ser eleita precisa ter muita responsabilidade com o conselho, né? E deve, de repente, mostrar o que pretende, né? Quais são as pautas que vai trazer para o conselho, não sei. O setor cultural tem várias solicitações. Será que esse presidente vai estar comprometido com essas causas? Pode ficar numa votação. Eu acho que a gente pode conversar aqui quem são as pessoas interessadas. Porque se não tiver mais com as pessoas interessadas, não tem necessidade. Prorrogar por mais. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma proposta de encaminhamento. A gente pode consultar aqui quem tem interesse em ser presidente do conselho. Eu acho que seria... Se tiver mais de uma pessoa, tá? Aí a gente pensa nessa, quem sabe, Paula, nessa possibilidade. Essa é um encaminhamento. Mas eu queria fazer uma pergunta antes, precisava de um esclarecimento, se acham que há necessidade de uma organização, né, entre conselheiros e conselheiros, né, para o momento dessa escolha. Organização das pessoas, depois daqui, se fazerem contatos, se comunicarem, pensarem, né, não, eu gostaria, vamos montar com essa proposta que a Paula propôs. Secretária, né? Eu sou muito favorável ao consenso. Se a gente conseguir chegar aqui a uma proposta de consenso, ficaria, eu acredito, com um ganho de tempo e de conjunto de forças também. E queria também fazer aqui uma ressalva ali na fala da colega, que quando mencionou na ausência do presidente, talvez até tenham já diretamente olhado para mim, mas é interessante lembrar que nós tínhamos um outro presidente, e que eu também concordo com a fala, mas por força da minha posição na ocasião, como vice-presidente, eu não me sentia à vontade para ficar criticando. Chamava a atenção dele reservado, mas nada adiantou, porque realmente foi bastante ausente, infelizmente. E aí, quando finalmente ele se licenciou, eu até assumi, mas no quadro já que eu estava afastado do trabalho do INSS, e também por questão de doença, recuperação em casa, não pude trabalhar como gostaria que fosse. Só essa ressalva aí para vocês. Só conversa com os novos. Olha as pessoas novas. Consegui uma carona.
Depois 11 aqui, então chegando no consenso e chamam bem as pessoas. Ela falou que é que se propõe. Eu se proponho a participar, eu acho, em primeiro lugar. Eu me proponho a participar, como eu falei, questão burocrática de fazer ata, eu sou secretária, não sei se vai precisar, mas aí eu já fico de lado. Mas qualquer outro cargo que tenha necessidade, eu me proponho a participar. Eu tenho pouco tempo, eu trabalho em shoppings, casas, outra coisa, mas eu vou tentar me disponibilizar para fazer presente. Inclusive, até peço desculpa chegar um pouco mais tarde hoje, porque está fazendo serviço. Mas eu me disponho a participar e aí vamos vendo como é que vai se encaixar. E essas questões, eu concordo com a Paula, né? São questões que a gente tem que levar bem a sério. A gente teve um problema sério na gestão anterior pela presidência, não é com ele a questão, mas presidência, vice-presidência, secretários, é um compromisso grande. Então, a gente tem a consciência disso na hora de assumir. Não vou fazer nada. Não, mas provavelmente a pessoa vai ser muito demandada para assinar documento, para fazer reunião com as comissões que sem criar, porque a gestão anterior, ela teve um problema grave de não ter diálogo, mas talvez isso tenha resultado, mas não teve participação dos conselheiros também. Se o conselheiro participação, né? Claro, tu não tem fala, tu não está querendo participar, mas houve um movimento dos dois lados. Então, acho que tem que... Entendo a Paula de não querer apressar isso. Acho que se nós houvermos pessoas aqui que, não, realmente, assumo isso, estou consciente disso, gostaria desse papel, beleza. Mas, se não, acho apressado a gente querer resolver isso hoje. Não, mas estou ponto justamente ver se tem mais alguém interessado. Tem disponibilidade para isso. E eu gostaria de encaminhar que se a gente tiver mais de uma pessoa interessada ao cargo de presidente, aí sim a gente dê um tempo, por causa do programa adiantado da hora, para que a gente organize melhor. Agora, caso contrário, a gente vai até hoje. A mensagem da Paula não fica com o presidente lá, eu já ela falou. Eu acho que não ia falar isso. Obrigada, Eneida, mas eu sou suplente, não posso. As pessoas têm que perguntar se quer ser candidata. Está ouvindo? Pode repetir, Cíntia? Oi? Tu pode repetir a tua última fala? As pessoas estão perguntando se tu queres te candidatar à presidência do conselho. Eu disse, Cíntia, eu não posso porque eu sou suplente. Ela não é titular. É só os titulares. Não. São os titulares. Quem é titular aqui? Eu tenho interesse em secretariado. Mas isso a gente pode mudar no regimento? Eu sou uma negociação. Se tipo, os titulares, Eu acho Só na ausência titular. E o vice tem que ser. Imagina, o presidente ele tem o voto de Minerva. Qualquer impasse. Já temos a Caroline e a Sharon como interessadas. Não, mas eu não posso falar também. A Carol é suplente, né? A Sharon, a Carol é suplente da... Mas a Maria que é secretarial, isso. A Sharon. Vaga temos. Uma vaga temos. A vaga da secretária. Esse ministério presente. Vamos, Rodrigo. Vamos. Uma secretária. Secretária. Segundo, seria a Sharon. Ô, Bíblia. Aí, a senhora?
Quando eu estava pensando que a gente ia conversar, eu pensei, Vanessa para secretária. A gente já teve uma reunião que é... Eu tinha esquecido dessa questão. Aí a gente teve uma reunião num café e tal. Aí eu vou ali na rua rapidinho com o moço da. Aí eu fui, quando eu voltei, ela estava fazendo anotações sobre o que a gente estava batendo papo. E eu, calma aí, não está trabalhando, a gente está batendo papo. Eu para a secretária. Vamos aclamar, então. Aclamada nova diretoria. Aclamada, então, vou botar aqui. Rodrigo, presidente. Clara, vice. Vou botar. Sharon, primeira secretária. E Vanessa, segunda secretária. É isso? É isso. Lucas Henrique, o voto de Minerva nunca foi do secretário. Temos 3 minutos que gostaríamos de encaminhar a criação de uma comissão para discutir o regimento. Eu me prontifico para participar da comissão. E aí a gente encerra a nossa pauta. As pessoas têm reclamação pela lei. Não tem limite, tá? Mas tem que revisar o regimento e elaborar uma minuta para submeter ao conselho, com o tempo para o conselho ler, e aí a gente marca uma reunião extraordinária, faz a leitura, sabe? Só uma secretária, o conselho não tem comissões permanentes? Pode ter comissões permanentes e aquelas que são temporárias também, que são a comissão e os GTs e as comissões. Esse seria um grupo de trabalho, né? Como o gestor também não queria que trazer para colocar no lugar, também que tinham saído, ou não? Eu também. Ah, não, eu não estou botando ainda, eu estou fazendo, eu estou recém no corpo diretivo agora. Camila, Vitor, Eduardo. Comissão. Clara e Carla. 6 pessoas. Aí eu, né? Esse Então é assim, a comissão GT, né? É uma tem o nome do Eduardo, a Carol, a Camila, a Carla, a Lara, a Cíntia. É que, na verdade, não. As comissões, tá? É Cíntia, e vai mais. A Bita, Cíntia, Bita, Carla, Lara, o Feijó, né? Feijó, Carol, Vitor e Camila. Tá, são 9 pessoas. E aí já não vai. Esquecemos alguém, vou ler, tá? Cíntia, Bita, Lara, Carla, Feijó, Carol, Victor e Camilo, no GT. Isso aí. Beleza. Não, mas eu quero saber, ele já está participando também? Como presidente? Pode ser. É que eu achei que já era participar de todas as comissões. Eu acho que o presidente transfere os povos chamados. Mas aí a gente vai também dando a par. Bem, é isso, então. Presidente, encerrados os trabalhos. Vamos lá. Não vai, então. Porque a gente botou no ponto. Não, beleza. É o BGV e o FAC, né? Mas pelo que eu entendi, a maioria gostou da ideia. Sim. Você pode encaminhar. Segunda-feira, desde as 2 do parque. Talvez
um encaminhamento seja criar, ou já ter uma comissão permanente que trate das questões de patrimônio, e aí constitui essa comissão que encaminha para o documento, e a gente depois vota e... Acho que é melhor, Rita. Acho que essa ideia é adequada. Temos em termos de reis das ilhas, a gente pode explorar bastante em relação ao exercício a favor do fomento. Isso é muito criar alguma forma a gente tem agora pode criar uma comissão. Mas eu vou te mostrar uma coisa. Não, eu vou te mostrar. Eu acho Presidente, encerra, né? Encerrou o trabalho. Só não é mais convite. eu sabe a mesa, né? Antes de encerrar do Rodrigo, a gente não vamos assuntos gerais, mas tem um assunto geral, né? Então, a gente pode abrir. Então, eu gostaria de convidá-los para prestigiarem a nossa exposição, LUSC, Peça e Memórias, Cotidiano das Mulheres Operárias na Fábrica Neves. A abertura será no dia 10, na Casa de Cultura Francisco Bianchini, no Cassino, e teremos várias atrações. A que horas, claro? A partir das 2 horas. E no dia 10 e no dia 17 também a gente vai ter uma roda de conversa, né, que a gente está articulando, mas depois divulgamos melhor. Agora, no dia 10, nós vamos ter uma roda de conversa com mulheres que foram trabalhadoras da Ringa, né? Então, nós vamos olhar para esse universo do passado, né, desse trabalho, vamos conversar com elas a respeito de tudo isso, resgatar um pouco dessa história, né, porque vamos homenagear a Angelina Gonçalves, nesse momento, nessa conversa, vamos ter um espetáculo de dança, enfim, vai ter um momento de celebração de memória. E no dia 17, nós vamos pensar, então, as mulheres em todo o trabalho na atualidade e as perspectivas de futuro. Tá? Então, vai ter um momento de passado e um momento da gente pensar o futuro também. Eu posso sugerir uma coisa? Claro, eu tenho uma paciente de 94 anos que trabalhou na Renga, em seguida que começou. E às vezes ela me conta essas histórias. Ela não vai querer ir lá, mas fazer um videozinho dela falando sobre. Claro, e aí eu vou no teu grupo, aí depois tu expõe. Claro. Ela falando sobre a história dela lá no início. É passado. Não. É da Levi. Ela levou a do César, que é mestre-sala da Eliane, são mestre-sala da UCA. São famosos do DGV. É a mãe da Eliane. Mãe da Eliane. Isso. Quanta página do Instagram do Conselho? Eu queria só tirar essa dúvida, mas acho que a Paula falou para fazer. E não poderia fazer outra para já para. Mas eu queria falar tanta história, né? Aí eu vou fazer outra coisa que vai falar. Entra lá, no Instagram, Casimiro Arte. Vou entrar naquela querida da
Mais pessoal, conta comigo aí, parabéns. Parabéns, eu não sei se vai parabéns aos meus pesos. Paulinha, eu vou parar a gravação, tá? Mas a gente vai deixar a reunião acontecer. Beleza, tô saindo aqui também. Tá. Eu só vou parar a gravação por enquanto.